nós temos a cada dia buscado a Deus, mesmo enfrentando as lutas, as dificuldades, porque isso aí nós sempre vamos nos deparar com essas, vamos dizer assim, com essas batalhas, porque Jesus falou: no mundo tereis o quê? Aflição. Agora, entenda algo, irmãos, nós não podemos ser os causadores dessas aflições na nossa vida. Como que significa isso, pastor? O que significa? Quando nós cometemos erros e nós somos acometidos com essas aflições, porque tudo na nossa vida se chama consequência, tudo é baseado em consequência. Se a pessoa, se ela sempre está, a lei da semeadura, né? Se ela sempre está plantando coisas boas, o que ela vai colher? Coisas o quê? Boas. Agora, se a pessoa vive plantando coisa errada, contenda, fofoca, desavença, perseguição, inveja e por aí vai, o que ela vai colher? Ela vai colher isso. E isso nada mais é do que uma consequência de como ela tem andado. Então, tudo na nossa vida é uma consequência, por isso que nós temos que andar com Deus. Por quê? Porque a consequência de quem anda com Deus é desfrutar das bênçãos de Deus. Agora, a consequência de quem anda fora da palavra, pode ter certeza que será uma consequência ruim, irmãos. Porque o próprio Jesus falou: sem mim, nada podeis o quê? Fazer. O homem, no sentido genérico, homem ou mulher, vamos dizer assim, a mente dele é tão boa, poderosa, vamos colocar assim, o ser humano é tão inteligente, nem se compara com Deus, porque nós somos criaturas de Deus. Imagina quem nos criou, a inteligência e a sabedoria, porque Deus é a sabedoria, a inteligência, mas o homem, ele tem uma certa capacidade, tem ou não tem? De ter grandes invenções. Claro que tudo é dirigido por Deus, mas nós temos que tomar muito cuidado para que não entre uma prepotência no nosso coração e nós chegarmos a um nível, a um tempo de achar que nós não precisamos mais de Deus. Aí nós começamos a querer caminhar com as nossas próprias pernas, e pode ser, irmãos, o homem mais inteligente dessa terra, pode ser o homem mais poderoso do mundo, ele também é um ser humano que depende de Deus e que não está acima de Deus. Então, essa humildade nós temos que ter no coração, não deixar essa prepotência chegar na nossa vida, a ponto de nós acharmos que não precisamos mais de Deus. Todos os dias nós temos que orar e falar: Deus, eu sou dependente do Senhor. É como se você chegasse pela manhã e falar: Deus, o que eu faço hoje? O que eu devo fazer? Como que eu devo agir? Porque nós fazemos muitos planos, a Bíblia diz que muitos são os planos e o projeto do nosso coração, mas Deus é quem firma esses projetos, Deus é que sabe da nossa vida. Se eu perguntar aqui, alguns têm um monte de projeto para amanhã. Amanhã é feriado? Sim ou não? Quem vai descansar amanhã? Olha aí. Isso é o que você acha. Né? O que eu vou fazer amanhã, o que eu projetei, é o que eu acho. Mas Deus sabe de todas as coisas, é ou não é verdade? Então nós temos que ter essa dependência de Deus, e nós somos tão limitados. Eu preguei na quarta-feira, irmãos, onde eu comentava sobre a família. Se você decidir na sua casa fazer um bolo, um pão que seja, e aí você está ali, começou a fazer e falta um ingrediente principal ali, que é o fermento, e aí vai sair alguma coisa sem o fermento? Sim ou não? Não, você vai ter que ir atrás desse fermento, ou seja, aquilo ali já te limitou, aquilo ali já te paralisou. Agora, eu comentei de manhã, parece até brincadeira, mas é sério. Se Deus estivesse fazendo esse pão, esse bolo, acabou o fermento, pronto, o fermento já apareceu, né? Nem ia faltar. Quanto que nós somos limitados, e tem muitas coisas na nossa vida, que só Deus é quem pode fazer. Aí às vezes você até, pastor, mas eu resolvo muitas coisas, eu faço isso, faço aquilo. Essas coisas que você consegue resolver, são as coisas pequenas, insignificantes, que com a sua capacidade humana, você consegue resolver. Mas tem coisas na sua vida, tem situações, não sei se está acontecendo hoje ou pode acontecer, que só Deus vai poder resolver. Ninguém mais vai poder resolver na sua vida. Somente Deus. E olha aqui o caso dessa senhora,
Nós vamos falar de algumas histórias hoje, aqui em Lucas, capítulo 13. Olha o que diz o versículo 10. Eu não quero que você se atenha somente à história, mas sim no entendimento da palavra, naquilo que Deus vai falar ao seu coração. Isso é a revelação de Deus. A história você lê na sua casa, né? Você já conhece até a história aqui às vezes, mas é a revelação de Deus para o seu coração. Olha o que diz Lucas 13, 10, fala assim, ó: e ensinava no sábado, numa das sinagogas, e eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, havia já 18 anos e andava curvada, e não podia de modo algum endireitar-se. Aqui que eu quero que você entenda. Primeira coisa, Jesus não tinha dia para ele ensinar, podia ser sábado, domingo, segunda, terça, quarta, de noite, não importa. Não existia dia certo para Jesus fazer a obra, fazer o milagre. E o que mais chama a atenção aqui, já viu aquela expressão que a mulher estava no lugar certo, no dia certo, na hora certa? Ela teve um encontro com Jesus aqui. Por isso que eu sempre tenho falado, as pessoas não podem perder as oportunidades que aparecem na vida. Oportunidades falando de bênçãos espirituais. Por exemplo, hoje é um grande encontro que você vai ter com Jesus, um encontro com a palavra. Aí se a pessoa perde um encontro como esse, uma palavra como essa, ela não vai estar no lugar certo, no momento certo, na hora certa, para ser o quê? Abençoada. E o triste é que a pessoa precisa de uma bênção, ela precisa de algo que só Deus pode fazer na vida dela. De manhã eu comentei algo importante, irmãos. Olha, essas coisas que nós realizamos, conseguimos resolver, isso aí são umas coisas pequenas, fraquinhas, que nós vamos colocar aqui de um jeito, que nós não precisamos, vamos dizer assim, até da ajuda de Deus, só para você entender, coisa que você vai lá e resolve. Claro que tudo nós temos que apresentar diante do Senhor, mas a coisa pesa, a coisa começa como se diz, a complicar, quando nós olhamos para aquelas situações, como o caso dessa senhora aqui, e diz assim, aí é só Deus, amigo, aí só Deus pode resolver. Quando o médico chega com o diagnóstico, e já vem com aquela cara assim, olha para a pessoa, fala, ixi, né? Fala, sua família está aí, quando fala assim, já fala, meu Deus, e agora? O que foi, doutor? O que foi? Olha, você acredita em alguma coisa? Você crê em algo? Então vai buscar, porque aqui é só um milagre. Eu já comentei isso, e se a pessoa crê em Deus, se ela crê em Jesus, quando ela receber uma notícia como essa, ela tem que dar glória a Deus, falar, oh, glória a Deus, então agora eu vou buscar o milagre, porque Deus é Deus do quê? De milagre. Eu já comentei sobre essa mensagem, até o médico às vezes crê mais que a pessoa. O médico chega e fala, ó, você crê no milagre? Isso aqui é só um milagre, vai atrás de um milagre, porque o nosso entendimento aqui, humanamente falando, ó, já esgotou, não tem mais o que fazer. E às vezes, quando a pessoa ouve uma palavra dessa do médico, que é só um milagre, às vezes o semblante dela cai, e ela vai para casa triste, cabisbaixo, já pensando em fazer um plano funeral, porque ela acha que vai morrer, porque o médico disse que é só um milagre. Mas espera aí, você não serve um Deus de milagre? Mas espera aí, você não está buscando um Deus de milagre? Então por que quando o médico fala que é só um milagre, o semblante cai e a pessoa já sai cabisbaixo, achando que vai morrer, já preparando tudo para morrer? Irmãos, nós temos que atentar ao que a palavra diz. O médico diz, olha, é só um milagre. Ei, obrigado, Senhor, é isso mesmo, eu sirvo um Deus de milagre, e Deus vai fazer esse milagre. Quando a pessoa cai o semblante, fica triste, sabemos que a notícia é pesada, é difícil e tal, mas irmãos, significa que a pessoa está crendo mais no médico, estava crendo mais no médico do que na palavra. Não que seja errado, não, pastor, não vou nem no médico, claro que tem que ir, né? Tem casos que Deus usa o médico para curar a pessoa, né? Vai usar o médico para abençoar a pessoa, mas quando a confiança está só no médico, na pessoa, não tem confiança na palavra, quando o médico fracassa, que chega o final ali, diz, não tem mais jeito, não tem solução, né? Chega, esgota ali o seu conhecimento, a pessoa se decepciona. Por quê? Porque a confiança dela estava lá, e aí a esperança dela, como se tivesse ido de água abaixo. Agora, quando a confiança está primeiramente em Deus,
né? Antes de ir ao médico, de fazer qualquer coisa, a confiança está em Deus. Quando ela recebe uma notícia como essa, ela vai falar: ô Jesus, é isso aí, eu estou buscando mesmo esse milagre já há um bom tempo, e agora chegou a hora. Obrigado, seu doutor, agora vamos buscar esse milagre. Deus te abençoe, obrigado pelo seu tempo aí que dedicou, que se esforçou, né, pelo seu trabalho. Agora nós vamos seguir em frente e buscar o milagre de Jesus, amém? E essa mulher aqui, ó, de modo algum ela podia se endireitar. Irmãos, tem muita gente querendo se endireitar na vida, mas ela só vai se endireitar quando ela tiver um encontro com Jesus. Deixa eu fazer uma pergunta: quem aqui nasceu já num lar cristão, como diz aí no linguajar crentez, num berço evangélico? Não sei se tem berço evangélico. Quem já nasceu? Olha, irmão, 1, 2, 3, de manhã tinha 2. Quem se converteu depois, já de um tempo? Ixi, tem uns que não se converteu ainda, levanta a mão assim, né? Eu fui um desses, que conheci Jesus depois. Irmãos, quem aqui já tentou endireitar a vida quando não tinha Jesus? Ninguém? Quem já tentou se livrar de alguma coisa, se libertar de algum mal, até de um espírito maligno? Eu tentei, irmãos, eu passei muito tempo tentando me endireitar. Não foi tanto tempo assim, né, que eu não sou tão de idade assim, mas até os meus 22 anos na vida, não sei o que eu posso dizer ali, no tempo que eu tinha um entendimento, dos 15 aos 22, eu tentei se endireitar na vida, mas sem Jesus não deu certo, não teve como. E como muitas pessoas também já tentaram, e algumas ainda estão tentando se endireitar na vida, mas sem Jesus não vai conseguir. A pessoa se endireita aqui, cai lá, arruma aqui, estraga lá, conserta aqui, danifica lá, tudo a mesma coisa, né? Ou seja, a pessoa vive de altos e baixos, e essa mulher aqui diz que de modo algum ela podia se endireitar. Mas por que, pastor, que ela não conseguia se endireitar? Como eu dei o exemplo, tem coisas na nossa vida, irmãos, que é só Deus que vai fazer, esquece. Não é o pastor que vai fazer por você, não é o seu amigo, não é a sua esposa, não é o seu marido, é Deus. E Deus está ali na posição de pai, preparado para te abençoar. É como se Deus tivesse: agora Ele vai me buscar, agora eu vou me revelar a Ele, agora eu vou abençoar a vida dele. Mas a pessoa ainda insiste em ficar tentando se endireitar. Eu sempre dou um exemplo aqui, é igual a pessoa que bebe, não tem nada contra, e sei que isso é um espírito maligno que age na vida da pessoa, mas eu já passei por isso até dentro da família. A pessoa diz: eu não sou um viciado, eu não sou um alcoólatra, né? Quando eu quiser parar de beber, eu paro. Então para, que eu quero ver, né? Não, assim que eu tomar vergonha na cara, eu paro de beber e de fumar, né? Irmãos, a pessoa tem que admitir que ela não vai conseguir se endireitar sozinha, não vai conseguir. Só vai se endireitar quando ela tiver um encontro verdadeiro com Jesus, como essa mulher aqui. Jesus olhou para ela, por isso que eu falei a importância da pessoa participar do culto, ouvir uma palavra, que ela vai ter um encontro com Jesus. Vai chegar uma hora, não sei se é hoje, se é daqui a pouco, se é agora, Jesus vai olhar para ela e vai falar, ou para ele, ou homem, ou mulher: chegou o seu momento, vem cá, eu vou te libertar. É o encontro que a pessoa precisa com Jesus. Agora, se ela continuar tentando fazer com as suas próprias forças, achando que ela não é um viciado, que ele não é um viciado. Vício não é só bebida, tá, irmãos? Às vezes fala, vício, a pessoa associa a bebida, mas tem tantos vícios aí que daria uma lista aqui se eu fosse falar. Mas são tantas coisas. Às vezes pode ser um pensamento maligno que a pessoa tem, que ela é viciada naquele pensamento. Pode ser um pensamento de fracasso, pode ser um complexo de inferioridade. A pessoa vive se achando inferior às outras pessoas. Todo mundo é melhor do que ela. Até o mendigo que passa na rua, até qualquer uma pessoa se sente inferior. Isso é um complexo de inferioridade. A pessoa nunca consegue alcançar grandes coisas, está sempre pensando pequeno, sempre, é como se diz, se desmerecendo: eu não posso, eu não consigo, aquele outro. Ela precisa se libertar. E como que ela vai se libertar? Com o encontro, com a ajuda de Jesus, porque por ela mesma, de modo algum, ela vai conseguir se endireitar na vida. Não adianta, irmãos, eu já tentei. E eu creio que você também já tentou. Só mudou depois que eu encontrei quem? Jesus. Depois que eu tive um encontro com Jesus.
Quando eu entendi a palavra, aí eu falei, agora eu entendi. Eu estava perdendo meu tempo aí, tentando se endireitar. Quanto mais eu tentava me endireitar, mais eu me quebrava mais. Ia piorando, de mal a pior. Então aqui, continuando, que eu quero ir para outra parte, 12, né? E vendo Jesus, chamou a si e disse-lhe, mulher, estás livre da tua enfermidade. Como muita gente quer ouvir isso de Jesus. Estás livre da sua enfermidade. Estás livre das suas dívidas, estás livre desse mal na família, estás livre desse vício que está destruindo, estás livre da fofoca, do ódio, não importa, algo que a pessoa precisa se libertar. 13, e impôs as mãos sobre ela, e logo se endireitou, e glorificava quem? A Deus. E tomando a palavra o príncipe da sinagoga, indignado porque Jesus curava no sábado, disse à mulher, 6 dias há que é mister trabalhar, nestes, pois, vinde para ser descurada, e não no dia de sábado. Respondeu-lhe, porém, o Senhor e disse, hipócrita, no sábado não desprende da manjedoura cada um de vós o seu boi ou jumento, e não o leva a beber água, e não convinha soltar desta prisão, no dia de sábado, esta filha de Abraão, a qual há 18 anos, Satanás mantinha o quê? Aqui nós conseguimos achar a causa do mal que ela tinha. Quando nós lemos isso aqui, que a mulher andava curvada, não sei se você pensa igual eu, mas você pensa que ela tinha um mal aonde? Quando uma pessoa anda assim? Coluna. Vamos falar igual as pessoas de antigamente, uma dor na espinha, né? Nas cadeiras, né? Minha mãe fala até, eu já estou com a dor nas cadeiras. Oh, meu Deus, tem uma cadeira nas costas, né? Mas deixa para lá. Na hora, todo mundo já pensa, peraí, pode ter sido uma hérnia de disco, pode ter sido um disco empenado, como que é o nome do passarinho lá, o papagaio, né? Pode ter sido um bico de papagaio, ou pode ter sido um nervo ciático, não sei, né? Aí aquilo ali vai causando alguma coisa, não sabemos, mas aqui no finalzinho Jesus revela para nós o que causava aquele mal, não sei qual, se era algum desses que eu citei aqui, mas o que causou isso era um espírito que? Maligno. Aí tem gente que acha que uma enfermidade, uma dorzinha que seja, não é um espírito maligno, e por ela pensar desse jeito, por ela achar que aquilo ali não é um espírito maligno, aquele espírito maligno que ela está acobertando na sua vida, está o mantendo presa em alguma coisa, na doença, naquele mal. Não, isso aí não é nada não, é só uma dorzinha, eu tomo um Doril e a dor sumiu e pronto. E aquele demônio, por mais menor que seja, está mantendo aquela pessoa o quê? Presa. Isso aqui é importante. Jesus falou, olha, deu uma bronca nesses hipócritas aqui, os religiosos da época, que eu já comentei um dia sobre essa passagem, não com esse entendimento, mas esse povo aqui que criticou Jesus quando ele curou, não queria nada de cura na vida dessa mulher. Eu comentei um dia desse, é aquela pessoa que você acha que quer o seu bem, na verdade ela quer te apunhalar pelas costas. Porque se ela quisesse o seu bem, ela já tinha te ajudado, ela já tinha te estendido as mãos, já tinha feito tudo, mas isso ela não fez. E quando chega alguém e estende as mãos, ajuda, ela fica com inveja, né? Mas por que não ajudou? Eu dei um exemplo de manhã, o pastor Jaime contou isso até o final de semana. Não sei se já aconteceu com você, tomara que nunca tenha acontecido com você. Você passou um bom tempo da sua vida tentando se endireitar na vida, lutando, às vezes chegava no trabalho com problemas na família, com enfermidade, com vício, com tantas coisas, e aquela pessoa nunca falou nem que era evangélica. Nunca chegou para você e falou, olha, né, você está assim, vamos lá para a minha igreja, eu tenho, né, vou te ajudar, vou fazer uma oração, não. Mas o dia que aquela criatura descobriu que você se converteu, que você teve um encontro com Jesus, se endireitou na vida, aí ela chama você para ir para a igreja dela. Tomara que você nunca tenha passado por isso. Aí descobre que você se converteu, que está servindo a Jesus. Olha, vamos para a minha igreja, porque a minha igreja é boa, a minha é isso. Fala,
está excomungado, né? Como dizem aí. Quando eu estava perturbado, tentando se endireitar na vida, você nunca me convidou para ir para a sua igreja. Eu nem sabia que você era crente. Você nunca nem deu um glória a Deus aqui no trabalho. Eu chegava todo arrebentado aqui, né, na segunda-feira, com ressaca, como diz aí, tinha passado a noite na gandaia, você nunca pregou para mim. Agora que eu conheci Jesus, você vem falar, vem para a minha igreja? Vai pentear macaco, como diz aí, me deixa em paz. Irmãos, umas coisas, o pastor Jaime contou isso aí, eu já vi isso também. Tomara que nunca tenha acontecido com você. Quando você estava ali tentando se endireitar, foi o que esses hipócritas aqui fizeram, irmão. Olhava para ela, acho que até zombava dela. Olha lá, tortinha, olha lá, cacunda. Mas ninguém queria saber de ajudar ela. Aí quando viram Jesus fazendo aquele milagre, mas hoje não é sábado, e daí o que interessa? Podia ser domingo, terça, quarta, quinta, não importa. Tem dia agora para Jesus fazer? Não. Não é aqui, claro que eu não vou entrar na parte aqui da religião, que isso aqui eram os religiosos, não, é o dia tal, então tá, se não fosse esse dia, imagina se fosse assim com o pastor, liga o irmão do hospital, pastor, vem aqui fazer a oração, não pode, irmão, hoje não é o dia do Senhor será na próxima semana, aí até na próxima semana já morreu, já enterrou, já está fazendo missa de 7º dia, como fazem, não é assim, irmãos. Deus é o Deus do já, Deus do agora, o Deus que faz milagres sobre a vida daquele que crê, e essa mulher aqui, ela estava crendo em Jesus. Por que ela foi parar ali? O que ela estava fazendo no discurso de Jesus? Que Jesus estava ensinando. Quer ver um outro exemplo de uma mulher? Deixa aqui também, lá em Marcos, capítulo 5, volta aí um pouquinho, por gentileza. São só passagens conhecidas, mas que está te ajudando muito. Quem está entendendo, diga amém. Se algum dia, irmão, alguém chegar para você, se você enfrentar essa situação que eu falei, dá um chute na canela, fala, sai de perto de mim, amigo. Tem gente que eu vou falar a verdade, irmãos, misericórdia. Por isso que o crente tem que vigiar, por isso que nós temos que falar de Jesus para as pessoas. Pastor, mas eu já falei, pastor, fala de novo. Pastor, mas ele não quer ouvir, mas na próxima oportunidade fala novamente, porque Deus vai abençoar aquela pessoa. Um dia ela vai ter um encontro com Jesus, e você vai ser abençoado por isso. Falei até na sexta-feira, sobre Atos 20, 35. Pegaram aí Marcos 5, Marcos capítulo 5, vamos ler a partir do versículo 24, Marcos 5, 24, diz assim, e com ele seguia uma grande multidão que o apertava, e certa mulher que havia 12 anos, tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos, e despedido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando, isto indo a pior. 27, ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão, e tocou nas suas vestimentas. 28, porque dizia, se tão somente tocar nas suas vestes, sararei, e logo lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse, quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos, vês que a multidão te aperta, e dizes, quem me tocou? E ele olhava em redor para ver o que isso fizer. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele, e disse-lhe toda a verdade. 34, e ele disse, filha, a tua fé te salvou, vai em paz e ser curada deste mal. Até aqui está bom para nós, conhecemos bem a história, mas eu disse, não quero que você se atente à história, mas sim o que Deus está revelando para você. Nós estamos falando só das mulheres hoje, valentes aqui, né? Mas vai chegar nos homens também. Irmãos, aqui algo que chamou a minha atenção, é que ela ouviu falar de Jesus. Por isso que eu disse, e repito, nunca é tarde
ou você não vai ser repetitivo demais, sempre está falando de Jesus para aquela pessoa, porque vai chegar um dia que você vai falar, e essa pessoa vai aceitar, essa pessoa vai ter um encontro com Jesus, e a vida dela vai mudar, ela vai endireitar-se. Aqui no caso, essa mulher, ela foi curada desse fluxo de sangue, essa doença que ela tinha. Irmãos, eu comentei isso aqui na parte da manhã, pastor, mas eu falar de Jesus, o missionário está em 198 nações, tem Jesus na internet, tem Jesus em tudo que é lugar, será que eu preciso falar de Jesus? Precisa, irmãos. Olha, se Deus tocar no seu coração para falar de Jesus para alguém, vai lá e fala, sabe? Mas não fica acanhado, não, pastor, me incomodou, vai lá e fala, por mais que aquela pessoa pode ter sido até um crente, um desviado, alguém, não, mas ele é tão conhecedor da palavra, é isso, mas eu já falei tantas vezes, ele não deu ouvido, vai lá e fala, irmãos, porque é naquele dia que Deus quer abençoar aquela pessoa, e Ele vai querer usar alguém para quê? Para levar aquela palavra, para levar aquela mensagem. Essa mulher, ela ouviu falar de Jesus, e esse simples ouviu falar de Jesus, mudou a vida dela, porque quando ela ouviu falar, por mais que às vezes você diz, pastor, eu não sei pregar, eu não sei falar nada, eu não tenho uma mensagem, mas você tem uma mensagem, um testemunho de vida, e que se você for lá e falar para aquela pessoa, dar uma direção para ela, às vezes um simples fato de você ir lá e falar, olha, busca Deus, está aqui um panfleto da igreja, horário, vai buscar ali num dia de culto, que Deus vai te abençoar, Deus vai abençoar a sua vida. Você já imaginou, irmãos? Para nós, pode ser algo simples, aquilo que você está falando, mas você já imaginou o que vai causar essas suas palavras na vida dessa pessoa? Alguém que está acamado, alguém que está doente, alguém que está passando por um problema financeiro. Nós não sabemos, irmãos, porque é Deus que vai falar no coração dessa pessoa, e às vezes nós achamos a mensagem, a palavra tão simples, mas nós não temos um pingo de noção, o que essa mensagem vai causar na vida daquela pessoa, o impacto que vai gerar na vida dela. Essa mulher, quando eu estava meditando isso aqui, ouviu falar de Jesus, tipo assim, olha, tem um tal de Jesus aí que cura, peraí, como é que é? Tal de Jesus que cura? Entrou uma fé no coração dessa mulher tão poderosa, irmãos, que, olha, por isso que está aqui na Bíblia, quando ela ouviu falar, qual a fé que entrou no coração dela? Ela falou, eu vou atrás desse Jesus, e se eu tão somente tocar nas suas vestes, eu vou ser curado, com uma palavra simples que alguém falou, com um comentário que alguém disse, tem um tal de Jesus que está passando aí, e Ele cura, Ele abençoa. Por isso que nós precisamos falar para a família, falar para o amigo, pastor, aquele amigo chegou, até estava meio bêbado lá no trabalho, mas na oportunidade fala de Jesus, para que um dia ele não venha se converter, às vezes por alguém, e você se sinta culpado, poxa, olha aí, a pessoa procurou a Deus, olha aí, a pessoa se converteu, e eu não falei de Jesus para ela, na escola, no trabalho, olha, a pessoa encontrou Jesus, glória a Deus, mas poderia ter sido eu, ter falado de Jesus para ela. Olha, Deus tinha preparado já o coração dessa pessoa, Deus já tinha amolecido o coração para mim falar, e eu não falei, eu não fui boca de Deus, eu não preguei para ela, porque, irmãos, nada é por acaso, Deus não vai enviar uma pessoa até mim, até você, por acaso, aquilo ali tem um propósito, mas às vezes a pessoa fica intimidada diante daquela situação, não fala de Jesus, não leva a palavra, e aí está perdendo as oportunidades. Então aqui essa mulher, ela não somente foi curada, Jesus além de curar ela, e ainda diz que ela estava o quê? Salva, a fé dela o salvou, a fé dela abençoou a vida dela. Irmãos, por isso que a Bíblia diz que o justo, ele vive do quê? Ele vive da fé, ele vive daquilo que ele crê, daquilo que ele busca. Quer ver? Vai aí em Marcos mesmo, Marcos capítulo 9, é aquela passagem desse jovem lunático, eu já comentei aqui na igreja, você conhece, mas Deus tem algo aqui para você hoje. Acharam aí? Marcos 9,
Vamos ler a partir do versículo 14, que diz assim, ó: E quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão e alguns escribas que disputavam com eles. E logo toda a multidão, vendo, ficou espantada, e correndo para ele, os saudaram. E perguntou aos escribas: O que é que discutes com eles? E um da multidão respondendo disse: Mestre, trouxe meu filho, que tem um espírito mudo, e este, onde quer que o apanha, despedaça, e ele espuma e range os dentes, e vai se secando. E eu disse aos discípulos que os expulsasse, e não puderam. Irmão, era coisa brava, não era brincadeira não. Aí continua aqui, ó: Ele respondendo lhes disse: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei ainda? Trazei-mo. E trouxeram-lhe, e quando ele viu, logo o espírito agitou com violência, e caindo endemoniado por terra, revolvia-se espumando. E perguntou ao pai dele: Quanto tempo há que lhe sucede isto? E ele disse: Desde a infância, e muitas vezes o tem lançado no fogo, na água, para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse-lhe: Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: Eu creio, Senhor, ajuda a minha o quê? Incredulidade. E Jesus, vendo a multidão que concorria, repreendeu o espírito imundo e disse: Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais. E ele, clamando e agitando com violência, saiu, e ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que já estava morto. Mas Jesus, tomando pela mão, ergueu, e ele se levantou. Aí depois você continua lendo, eu vou parar por aqui. Depois os discípulos foram interrogar Jesus, por que eles não conseguiram. Ele disse que é a casta de demônios que só sai com jejum e oração. Mas o que eu quero que você entenda aqui? Irmãos, o pai desse menino, ele já tinha entendido que o que estava na vida do seu filho era um espírito um espírito mudo. Porque ele chegou e falou para Jesus: Olha, esse meu filho, Jesus falou: desde quando isso acontece com ele? De manhã eu comentava, é aquele sofrimento que a pessoa diz: Ih, Jesus, isso aí faz tempo. Desde quando ele bebe? Ixi, desde menino. Desde quando ele fuma? Desde quando eu me entendo por gente. É o tempo do sofrimento. Aquela mulher curvada, 18 anos de sofrimento, a outra 12 anos, esse aqui não sei quantos anos tinha o menino, mas o pai disse: desde a infância que ele vem nesse sofrimento. O que eu quero que você entenda, irmãos? Não importa o tempo que você esteja sofrendo, ou que qualquer pessoa esteja sofrendo, o que vai importar é o dia que a pessoa realmente tiver esse encontro com Jesus. Esse homem, ele sabia, irmãos, que o que tinha no filho era um espírito maligno. Esse homem conhecia da palavra de Deus, porque ele falou: olha, o que tem nele é um espírito, e por isso que ele levou para os discípulos expulsar. Aí eu te pergunto, será que você sabe o que tem na sua vida? Será que você já identificou o causador desse mal? Não, pastor, isso aí é assim mesmo. Não, tira esse negócio da cabeça. Não tem esse negócio de é assim mesmo, todo mundo faz isso aí é isso, é aquilo. Não, tem um demônio ali que perturba aquela pessoa. Não, já vi pessoas falar cada bobeira. Não, pastor, o pai dele era alcoólatra, o vô, agora ele tem que ser também, porque tem que seguir aí, seguir o cão, só se for, irmãos. Que aquilo ali é um demônio que está passando de geração em geração, escravizou o vô, escravizou o pai, está escravizando o filho, e o demônio está ali agindo. Então o tempo está passando. Quanto tempo isso sucede? Quanto tempo está assim? Isso aí está desde não sei quando. Desde quando eu me entendo por gente. Agora, o que atrapalhava esse menino aqui de ser curado era a incredulidade do seu pai. Era a incredulidade. Isso aqui tem uma mensagem muito forte para a nossa família. Irmãos, nós não podemos atrapalhar a bênção sobre a nossa família.
Nós não podemos ser incrédulos a ponto de não acreditar que Deus vai transformar a vida do nosso familiar. Olha que coisa séria, olha a responsabilidade que tem sobre a nossa vida. Porque se nós olharmos para os nossos entes queridos com aquele olhar assim, será que esse aí eu acho que não tem jeito, esse aí, olha, misericórdia, nós estamos desprezando a palavra e não estamos crendo que Jesus pode mudar a vida daquela pessoa, e pode, irmãos. Olha que palavra poderosa que Jesus falou aqui, no versículo 23, guarda isso aqui no seu coração, que você vai sair daqui hoje poderoso ou poderosa. Olha o que diz, e Jesus disse-lhe, se tu podes crer, tudo é possível ao que? Crer. Olha aqui para o pastor, todo mundo, olha aqui. Agora eu vou fazer um teste aqui com você. Feche os seus olhos, um segundinho só, feche os seus olhos e pensa em algo grande, uma bênção, não importa em qualquer área da sua vida, não quero saber se você quer ser milionário, pensa em uma coisa grande, algo que você quer conquistar, algo maravilhoso. Amém, tá bom, porque a mente é rápida. Tem uns aqui que já foi lá em Cancún, lá nas praias, já voltaram, a mente é rápida, né? Já fez uma viagem para o exterior, pensou ou não pensou? Todo mundo pensou? Tem que pensar, mas se não tiver capacidade nem de pensar assim, como que Deus vai abençoar, né? Agora, o que você pensou, eu não vou perguntar, não vou expor ninguém, mas sabia que você pode conquistar isso que você pensou? Sabia que isso que você pensou é possível acontecer, até inclusive hoje na sua vida? Sério, pastor, que Jesus falou, tudo é possível ao que crê. Aí é que vem a parte, você crê que você vai conseguir isso, ou você não crê? Se você crê, tudo é possível ao que crê. É aqui que nós se enroscamos na vida, irmãos, quando nós olhamos para uma situação e não conseguimos crer, ali não se torna possível, não é porque Deus é fraco, é porque nós não conseguimos crer. Eu comentei na quarta-feira, irmãos, se a pessoa não tem fé para construir uma casa, ela nunca deve comprar um terreno. Sabia disso? Para construir não, pode comprar e deixar lá, depois vende o terreno, mas ela nunca vai conseguir construir uma casa, porque ela não consegue crer, ela não consegue olhar para um terreno vazio, que está cheio de mato, e ela não consegue ver ali que a Bíblia diz que a fé, ela chama a existência daquilo que não tem, que não existe. Ela sempre vai olhar para aquele terreno, não vai passar de um terreno vazio, baldio, como se diz, cheio de mato, ou limpo que seja, ela nunca vai conseguir ver uma casa construída ali, ela não vai conseguir, e a Bíblia diz que tudo é possível ao que crê. Por isso que eu pedi para você imaginar, para você pensar em algo grande, e isso que você pensou, irmão, não quero saber o que é, não quero, vou ficar curioso, mas eu não quero saber o que você pensou, mas você pode conquistar isso que você pensou. Pastor, olha que eu pensei em algo aqui, numa viagem lá para o exterior, e eu não sei nem falar o idioma ainda que eu quero. Você pode, porque Jesus falou, tudo é possível ao que crê. Por isso, irmãos, que nós não devemos olhar para as situações e achar que, poxa, né, eu vou confessar, eu tinha muito isso quando eu tentava me endireitar na vida. Eu tinha uma frase maligna que eu carregava comigo, né? Sonhar não paga imposto. Sonhava, mas não passava disso. Não, isso aí é coisa da minha cabeça, né? Se sonhasse, pagasse imposto, né? Irmãos, mas a Bíblia diz que tudo é possível ao que crê. E quando eu tive um encontro com Jesus, eu me endireitei. Eu parei de pensar dessa forma. Falei, peraí, não, tudo que eu penso, eu posso conquistar. Tudo aquilo que eu quero, Jesus falou, tudo é possível. Ou seja, não significa que vai ser fácil. O nome aqui já fala, é o que? Possível. Mas você consegue entender que dentro dessa palavra aí tem uma lutazinha, tá? Porque aquilo que era impossível, através do entendimento da palavra, aquilo que era impossível vai se tornar o quê? Possível. Pastor, mas eu tenho que fazer uma viagem, eu tenho que fazer isso.
Deus vai tornar aquilo possível. Aí você vai, como que vai ser possível? Você vai trabalhar, Deus vai te dar saúde, vai te proporcionar meios, né? Dinheiro, recurso, para você fazer, para você realizar. Aquilo será possível. Não entenda errado, Jesus não falou, tudo será fácil aquele que crê. Não, será possível. Pastor, mas passar naquele concurso não é fácil, mas se você crer, Deus vai fazer possível. Você vai estudar, você vai crer, e Deus vai possibilitar você passar e você ser um vencedor, amém? Mas se não fizer a prova, se não se inscrever, se não estudar, não vai acontecer nada, vai continuar do mesmo jeito, né? É igual as pessoas, cada pastor recebe cada coisa, o pastor ora por mim, amanhã eu vou fazer a prova, mas você estudou, irmão? Não, então não vou orar que você vai reprovar. Pastor, mas está sem fé, tudo é possível que crê. Quer dizer que Deus é mau? Coitado que passou madrugadas e madrugada orando, Deus vai passar você na frente? Você é mais bonito que ele? Tudo é possível ao que? Não, amigo, vai estudar, vai, se esforça, e Deus vai tornar aquilo ali possível para você, né? O que para o outro vai ser impossível, por mais que ele tenha estudado, né? Mas espera aí, além de eu ter estudado, eu tenho a bênção de Deus, então Deus vai tornar possível para mim. Não é assim, né? Pastor, ora por mim que eu quero passar no concurso tal, eu vou ganhar tantos mil. Estudou quanto tempo? Não estudei não. Deus vai dar na hora lá. Fala, então, apresenta esse Deus para mim aí também, que dá tudo na hora, assim, o entendimento, que não precisa estudar para a prova, não precisa fazer nada, né? Não é assim, irmão. Deus vai tornar o que é possível. E aqui ele disse a esse pai, claro que ele revelou para esse pai, que o que tinha no coração dele, era uma incredulidade. Essa incredulidade atrapalhava Deus agir na vida do filho. Por isso que eu comentei, nós não podemos ter incredulidade na nossa vida a ponto de atrapalhar Deus fazer um milagre na nossa família. Lembra o exemplo de um casalzinho, né, que eu sempre cito aqui, que ainda era Abrão e Sarai, que depois que Deus mudou o nome para Abraão e Sara, irmãos, Deus olhou para aquele casal já de idade, e Deus olhou para Abraão e falou, sai-te da tua terra, da tua parentela, e vai para uma terra que eu ainda vou te falar. E Abraão foi, obedeceu, e depois Deus falou, olha, sai aí da sua tenda, olha para os céus, comece a ver as estrelas, conta. Ele começou a contar, não dá, é muitas estrelas, assim será a sua descendência. Mas espera aí, a esposa dele, Sarai, era estéril, e era de idade, e ele também. E por que Deus olhou para eles e disse, é vocês? Será que não passou pela cabeça de Abraão? Falou com a esposa dele, falou, acho que Deus esqueceu que você não gera filho, e agora? E Deus falou que nós vamos ser pai de multidão, mas você acha que Deus não sabia? Acha que, como eu disse no início da mensagem, Deus ele não é limitado, irmão, ninguém pode limitar Deus. Deus ele faz todas as coisas. Deus poderia, então Deus errou, então é estéril, então desculpa, ô Abrão, eu errei aqui, deixa eu ir em outro casal, porque vocês não tem jeito. Não, irmãos, Deus olhou e não viu dificuldade, não viu problema para realizar o milagre. O problema, a dificuldade, estava na vida de Sarai, né, e Abrão, estava na vida deles, não Deus. Deus olhou e falou, eu vou realizar um milagre aqui. Pastor, mas é estéril, não gera. Vai gerar, porque Deus falou. Deus colocou no coração da pessoa, você vai ser o maior empresário dessa cidade. Mas é geladinho que fala ou é din-din? O que é? Sem desmerecer nada, só para, né? Ou outra coisa, mas eu vendo pão caseiro, eu vendo isso, como que eu vou ser um empresário? Irmãos, se Deus deu essa palavra no seu coração, não discuta com Deus. Imagina se eles ficassem lá, mas como? E por um tempo foi assim, né? Aí Sarai falou, eu acho, Abraão, que é o seguinte, é para você gerar filho com a serva, porque eu não tem jeito, é impossível. Mas Deus está bem lá olhando aquela presepada. Não é isso que eu falei. Eu não falei para gerar filho com serva nenhuma. É você e a sua esposa, Abraão. Aí está os dois querendo dar uma ajudinha para Deus. Deus não precisa da nossa ajuda. Deus olhou e falou, é vocês, e ponto final. Deus, mas eu tenho... Não interessa. Não, Deus, mas eu não tenho condições. Isso aqui tem um grande entendimento para nós,
Até quando Deus fala ao seu coração para dar uma oferta na igreja. Não estou aqui para, daqui a pouco eu vou falar das ofertas. Às vezes Deus fala no coração da pessoa, fala até o valor, porque eu não falo o valor. A pessoa, Deus, mas eu nem recebi ainda. Irmão, não questione Deus. Ali está a bênção de Deus. Isso aí é entre você e Deus. Por isso que eu sou limitado em ficar falando de valores de oferta, porque Deus fala até o valor para a pessoa, irmão. Deus sabe de tudo, e às vezes a pessoa fala, Deus, mas eu nem estou empregado ainda. Irmãos, faça. Imagina, Deus olhou para o casal lá estéril, não tinha como, humanamente falando, impossível, irmão, gerar, impossível. Mas se Deus falou, Ele ia transformar, Ele ia curar, Ele ia abençoar, e pronto. Então, para você entender que quando Deus fala para nós, através até de uma oferta, não é porque Deus quer arrancar alguma, é porque Ele quer abençoar a vida financeira da pessoa. Aí às vezes ela fala, não, mas Deus, eu não tenho eu não tenho nada, sendo que Deus quer que a pessoa só diga, sim Senhor, eu vou fazer, mas não tem nada pastor na minha conta, mas só o sim Senhor, vou fazer, você vai ver como que Deus vai abençoar. É isso que Deus espera. Ou será que Deus, Ele não sabe da sua situação? Ou será que Deus não conhece o seu coração? Quando Deus fala dessa forma, será que a pessoa pensa, poxa, mas Deus, eu acho que Ele não olhou para a minha conta lá e não viu que está negativo. Acho que Deus não sabe de todas as coisas, irmão? Deus sabe. E Ele quer fazer o quê? Abençoar aquela pessoa. E aí às vezes a pessoa perde a bênção. Abraão quase que perdeu, quase. Foi uma luta ali, até que depois ele entendeu, e daquilo que Deus tinha falado, que a esposa dele ia gerar, e gerou, e todo mundo ficou de boca caída, como se queixo caído, sei lá, de boca aberta, falou, nossa, mas não é que Sara lá gerou mesmo, olha, com quase 100 anos de idade, como pode isso? É Deus, irmãos, é Deus. Como nós começamos na mensagem, são coisas que só Deus pode fazer. O médico não podia fazer nada. A pessoa não pode fazer. Isso são coisas que só Deus pode fazer. E se você tem algo na sua vida hoje, não é amanhã não, que só Deus pode fazer, nós vamos clamar esse Deus hoje, e você vai dizer, Senhor, eu preciso desse milagre. Isso é só o Senhor pode fazer. Não é o pastor, não é o meu amigo, minha amiga, é Deus, é quem pode fazer esse milagre. Agora, não limite Deus não. Mais que você pensou em algo grande, ou o que você está passando é algo que, humanamente falando, é impossível. A fé que entrou no seu coração, Deus vai fazer isso possível, vai possibilitar você alcançar isso que você está buscando. Guarda isso no seu coração, que alguém vai olhar para você e vai ficar de queixo caído, vai falar, como que você conseguiu? Isso era impossível. Pois é, realmente, para o homem era impossível, mas Deus possibilitou eu alcançar isso, porque Ele diz aqui, e Jesus disse-lhe, se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Irmãos, eu viajo nesse versículo aqui, como disse, porque aqui Deus não fala algumas coisas, você vai poder conseguir, Deus diz tudo, irmãos, tudo é possível ao que crê. É claro que é coisas lícitas, né? Não vai fazer igual o pastor Jaime, a mulher que foi pedir oração para tomar o marido da outra. Isso aí não, irmãos. Isso aí nós estamos falando de coisas lícitas, de bênção de Deus para a sua vida. Tudo, irmãos, tudo. Por mais que o que está no seu coração, o que você tem imaginado, é algo grande. É algo que se você contar para alguém, a pessoa vai escandalizar, falar, eita, esse aí está sonhando alto, hein, amigo? Alguém pode até pensar assim, mas para Deus isso aí não é nada. Coloca isso no seu coração, porque os pensamentos de Deus ao nosso respeito, a Bíblia diz que são pensamentos de paz. E o que surpreende nós ainda, que a Bíblia diz que Ele faz mais do que nós pedimos e o que você pensou aí é coisa grande. E o que você imaginou, aquele momento que eu falei para você imaginar, é algo que, olha, se você revelar para alguém, tem que ser alguém de fé, senão vai falar, você está sonhando alto demais. Mas Deus, a Bíblia diz que Ele levanta do monturo, necessitado, aquele que está caído, e faz sentar entre os príncipes, irmãos. Mais que estou começando a querer adivinhar, já está amarrado, né? Por mais que você tenha pensado, um dia eu vou ser prefeito dessa cidade. É algo grande ou não é?
Mas você não tem nem a popularidade, vamos dizer assim. Por mais que você tenha imaginado isso, Deus um dia pode fazer você sentar lá. Deus vai possibilitar você sentar lá. Não, pastor, eu não sei se pastor, eu pensei aqui, mas eu quero comprar a empresa que eu trabalho, pastor. Deus vai possibilitar você. Só você não perder a revelação de Deus, não perder esse encontro, a visitação de Deus, que Ele vai possibilitar. Um dia você vai lembrar dessa mensagem. Um dia você vai lembrar dessa palavra. Olha aí, aonde Deus me colocou. Deus me possibilitou, me deu meios para mim chegar aqui. Agora, honre o cargo que você vai ocupar. Seja político, não importa. Seja diretor daquela empresa, seja gerente, seja o dono. Honre aquilo que você vai ocupar. Ai, pastor, eu não pensei em algo tão grande não. Pensei em construir uma família. É algo grande, que precisa da bênção de Deus. Honre aquela família como esposo, como esposa, não importa, porque foi Deus é Deus que te abençoou e Deus é que vai te dar.